Boa noite, queridos amigos de Jacaraípe, da Casa Espírita Francisco de Assis, ou Comunidade Espírita Francisco de Assis. Com muita alegria nós retornamos aqui, atendendo o convite que nos é feito pela direção da casa. E hoje nós teremos a oportunidade desse momento virtual, online, embora gostaríamos de estar presente acompanhando as atividades da casa. Mas não sendo possível, nós encontramos alternativa para realizá-la. Vamos então à palestra, à leitura preparatória do livro Mais Luz, Passe Curativo. Quando a enfermidade ou a perturbação nos visita, recordemos o passe curativo em clima de oração. A prece rogativa alcança o plano espiritual por petição de socorro, granjeando o amparo dos mensageiros do bem, que nos mobilizarão energia para a reestruturação de vossos recursos orgânicos e espirituais. O passe curativo e reconfortador é bênção medicamentosa que verte dos céus para a terra aragem de paz que alivia e recompõe. Nunca nos esqueçamos de que Jesus socorria os necessitados e doentes através da imposição das mãos. A lição é do Espírito Batuíra, do livro Mais Luz. Vamos à oração inicial, então. Oração é um ato que nos aproxima de Deus, que nos coloca em conexão com o mais alto. Então vamos buscar Jesus na assistência necessária de que somos carecedores, a fim de que possamos ter com os amigos espirituais um contato mais estreito, mais direto, e então abrir nossas mentes para acolher as lições que nos serão inspiradas. Abençoe Jesus neste momento, ampara os trabalhadores dessa casa, ampara os nossos ouvintes, as pessoas que nos acompanham nessa fala, que tu possa abençoar a todos. Queremos te suplicar, sobretudo, em favor daqueles que estão nos hospitais, cuidando dos doentes, enfermeiros, médicos, pesquisadores, laboratoristas, motorista de ambulância e toda a equipe de trabalho que está nos hospitais, fazendo com que possam minimizar a dor de tantos quantos sofrem. Queremos te suplicar também em favor das famílias cujos familiares se encontram adoentados, outros que já desencarnaram, que tu possa consolar a todos, estabelecendo a esperança, a alegria e a paz, tão logo seja possível, e, sobretudo, fazer com que possamos também tirar lições proveitosas desses acontecimentos. Fica conosco, Jesus, abençoando-nos e amparando-nos hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Amigos queridos, o tema que está proposto para a nossa discussão hoje, o passe, um ato de fé, amor e responsabilidade. Com muito amor e com muita fé, eu gostaria de, na verdade, ter um pouco mais de responsabilidade para poder estar falando desse assunto, embora tenha nos esforçado também para chegar a esse ponto. Que Jesus possa me inspirar, nos amparar. Então, nós buscamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, um verso interessante a respeito do assunto. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levar aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Paulo, nós sabemos, um baluarte do cristianismo, um dos arautos do cristianismo. Então ele tinha, no seu processo de santificação, no seu processo de aperfeiçoamento, ele desenvolveu essa faculdade
de magnetizar-se e magnetizar os objetos involuntariamente, naturalmente, mas era usado para curar os enfermos. Essa prática da imposição das mãos, ou do passe, como queiram, ou da magnetização, ela não é nova na humanidade, não foi o espiritismo que inventou. Na verdade, esse assunto se aproxima cientificamente do espiritismo através de Franz Anton Mesmer, na verdade, do precursor do magnetismo, o estudioso do magnetismo, que foi um médico, que, na verdade, popularizou à época a prática da imposição das mãos, estudando o magnetismo, embora ele fosse médico, ele fosse um pesquisador, alguém bastante conceituado à época. Tanto que hoje a expressão mesmerismo é usada em referência ao estudo desse físico, desse médico, desse pesquisador, que era não contemporâneo de Kardec, viveu antes de Kardec, mas sabe-se que Kardec bebeu nas fontes das quais Mesmer, na verdade, foi o grande limpador da fonte. Então, desde os tempos imemoriais, mais antigos, a imposição de mãos é uma das fórmulas usadas pelas pessoas, cristãs ou não, para aliviar as dores dos enfermos, curar-lhes e afastar as más influências. Isso não é, na verdade, um privilégio do Espiritismo. Nós temos inumeráveis religiões que adotam essa prática da imposição das mãos, o Jorei lá nos messiânicos e outros segmentos têm as mesmas práticas. Assim como também a água frutificada não é, na verdade, privilégio dos espíritos. Os católicos têm água benta, os evangélicos têm água ungida, e essas práticas não são características apenas do espiritismo, elas estão popularizadas. Me desculpe se eu bocejar um pouco aqui, que agora já são quase 1h, me perdoe, tá? O Evangelho contém passagens muito interessantes que mostram claramente como Jesus usava a imposição das mãos para realizar curas, abençoar e atender doentes. Nós tivemos o cuidado, nessa pesquisa que fizemos, ainda que singela, de trazer para a nossa conversa aqui passagens bíblicas que se referem à ação de Jesus diretamente na arte de impor as mãos, ou no ato de impor as mãos, como curador, como médico curador. Por que nós fizemos assim? Para que a gente possa sustentar a nossa fala e dar a ela a importância que precisamos e que queremos, uma vez que o nosso tema é ato de fé, amor e responsabilidade. Então, é muito bom que nós adotemos Jesus como referência, e mais à frente explicaremos mais um pouquinho a respeito disso. Mas no outro texto, anotado por Marcos, no capítulo 8, diz o seguinte: o cego de Betsaida ficou curado com a imposição das mãos de Jesus. Marcos, capítulo 8. E quando já era posto o sol, todos que tinham enfermos de diversas moléstias lhe traziam. E ele, pondo as mãos sobre eles, a cada um curava e os sarava. Anota Lucas no capítulo 4. Prossigamos. Vendo a mulher que estava possessa de um espírito que a mantinha doente por 18 anos e andava curvada, e não podia absolutamente olhar para cima, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre do teu mal. E pôs as mãos sobre ela. E no mesmo instante ela ficou ereta e passou a glorificar a Deus. Lucas, no capítulo 13, versos 11 a 13. Vamos outra. Em Nazaré, sua pátria, Jesus curou alguns dos enfermos, impondo-lhe as mãos. Quem anota é Marcos. Um surdo-mudo
pedia para que Jesus pusesse-lhe as mãos sobre ele para o curar. Marcos, anota. Jairo pediu a Jesus que viesse impor as mãos sobre a sua filha, que estava a falecer, para que ela ficasse boa e vivesse. Quem anota é Mateus. Foram apresentados a Jesus vários meninos para que lhes impusesse as mãos e por eles orassem. Depois de lhe impor as mãos e orar, Jesus curou e dali partiu. Mateus anota. Também anota o mesmo episódio o evangelista Marcos. Os meninos que foram apresentados a Jesus foram abençoados por ele, pondo-lhe as mãos e curados. Bom, por que nós buscamos citações só de Jesus? E temos outras. Por exemplo, o centurião, que, mesmo não sendo cristão, ele vai a Jesus porque sua filha estava acamada e ele diz assim: Senhor, se tu queres, pode curar minha filha que está acamada. Eu nem preciso ir lá. Jesus fica olhando para ele e diz assim: jamais encontrei tamanha fé em Israel. Vá, tua filha está curada. Como também nós vemos episódio também prodigioso, de grande repercussão evangélica e ainda comentado todos os dias nas pregações diversas, quando nós vemos a mulher hemorroísta, que já tendo 13 anos o fluxo sanguíneo que não parava, ela, depois de inúmeras tentativas, segundo o texto, de gastado muito dinheiro para poder curar-se, ela intenta o propósito de se aproximar de Jesus e tocar-lhe as vestes, para que, pelo toque das vestes, assim como Paulo também, pelo toque das vestes curava, a mulher tocou na veste de Jesus, tendo Jesus sentido que de si saía a virtude, palavra do texto, ele então pergunta: alguém me tocou? E os discípulos, mestre, todo mundo te toca. Falou: não, mas alguém me tocou diferente, de mim saiu virtude. E aquela mulher ficou curada imediatamente. Então nós tomamos como referência Jesus, porque Jesus é apresentado na doutrina espírita como guia e modelo da humanidade, sendo o Evangelho o roteiro seguro para as realizações espirituais daqueles que seguem Jesus. E a doutrina espírita tem Jesus como governador espiritual do planeta. Então as referências que nós trouxemos, elas servirão de exemplo para aqueles trabalhadores da seara do passe, para que possam ver nos exemplos de Jesus uma prática salutar, uma prática corriqueira, não menos por isso importante e não menos aí necessária de levar em consideração, porque Jesus propõe para nós, por exemplo, a busca da perfeição, fazer o melhor que queiramos, fazer ao outro aquilo que nós queremos que nos faça, o que implica dizer que não basta a boa vontade. Sendo Jesus, então, aquele que tinha a representação de Deus na Terra, sendo ele o caminho da verdade e da vida, ele propõe para nós o se me amais, guardai meus mandamentos. Ou também determina que ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai demônios. E de graça dai aquilo que recebestes. Essa afirmativa do Evangelho, da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, dá um tracejamento bastante importante para a nossa fala de hoje. Uma vez que Paulo, a respeito dos dons, diz: não quero que permaneçais ignorantes. Em verdade, Paulo era um estudioso da Torá. Depois se torna um estudioso dos pergaminhos da Casa do Caminho. Mas ele, escrevendo aos Coríntios,
ele propõe, na verdade, que se compõe um grupo de estudo para estudar os fenômenos, assim como na Casa do Caminho já se estudava, que foi a primeira igreja. E quando Paulo está falando do estudo, ele está falando da qualificação do trabalhador para que a boa vontade, aliás, a vontade não seja o único instrumento. Quando nós usamos a expressão boa vontade, dá para interpretar com alguma riqueza e sem, na verdade, invencionices, a expressão boa, que é um adjetivo que vem antes do substantivo. Boa vontade, boa, adjetivo, vontade, substantivo. Quer dizer, boa vontade é vontade qualificada. E o que é que qualifica a vontade? São inúmeros fatores, inúmeras nuances que qualificam a vontade. Uma delas é a intelectualidade, para fazer bem, querer o melhor que se possa. Até porque, em muitas situações, nós temos processos bastante complexos, como, por exemplo, em caso de influenciações espirituais, há processos extremamente dolorosos e difíceis de ser debelados, exigindo do magnetizador, do trabalhador espírita, qualquer que seja aquele que se disponha a dar sequência a essa terapêutica espírita, exigir, na verdade, sabedoria no diálogo, a sabedoria na espera, a sabedoria na aceitação de um resultado que pode não ser satisfatório, porque nós não sabemos quanto tempo demora aquela dor, a que ela está proposta, a quem ela deve atingir. Dissemos às vezes que a dor que está num familiar pode não ser para ele está sendo instrumento para outrem, a fim de que desenvolva ali a fraternidade, o amor e tal. Há, na verdade, muitas circunstâncias, nuances que precisam ser analisadas com cuidado, a fim de que nós possamos entender o processo e a complexidade dessa atividade. É por isso que precisa estudar. Nesse sentido, então, o conhecimento é fundamental. Conhecimento das coisas, que, na verdade, são o conhecimento das coisas, é uma das potências do espírito, assim como livre-arbítrio, vontade, autoconhecimento, consciência de si mesmo, são potências do espírito. O conhecimento, ele não dá por si só a moralidade, mas ele favorece a moralidade. Então, diante disso, diante desse conhecimento, por exemplo, nós podemos conhecer o poder da prece e a eficácia da prece como o poder do passe e a eficácia do passe. A eficácia da energia magnética. Aquela pessoa que não estuda, que não tem cultura, ela não vai tornar por isso só menos eficiente no passe. Mas se ela não se esforça, pelo menos, dentro do limite das suas forças, para, na verdade, aprender, nós podemos questionar isso, a fim de que essa atividade seja feita por gente qualificada. Não implica que a pessoa não possa, na rua, numa emergência, atender pessoas, é diferente. Assim como o médico, o estudante de medicina pode atender e fazer uma intervenção rápida, se ele souber fazê-la na rua para salvar uma pessoa, como o bombeiro faz, como qualquer pessoa faz para salvar uma pessoa numa situação difícil. Mas o primeiro momento, depois, em seguinte, a responsabilidade recai sobre aquele que não leva a pessoa a um estabelecimento onde ela possa ter o atendimento adequado, necessário, a fim de dar sequência ao tratamento. Então, nesse sentido, é preciso também buscar o autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo, a fim de que, conhecendo nossas fraquezas, nossas potencialidades, nossas forças, nossas ameaças, nós possamos identificar em nós caminhos que possam verdadeiramente nos fazer um trabalhador qualificado. Então é preciso desenvolver a capacidade de conhecer, a capacidade de discernir, porque aí nós aprendemos a examinar, que é um dos verbos da profilaxia, ou perdão, da prevenção, desculpem, da prevenção. Examinar primeiro o conhecimento, examinar tudo, retende bem, diz o Paulo, mas examinar as circunstâncias em que nós estamos, inclusive o ambiente onde nós estamos, as condições do ambiente, do centro espírita onde nós estamos, da igreja ou da cidade. Se nós vamos fazer uma visita numa casa, é importante examinar o que acontece lá, sem bisbilhotar naturalmente, sem ser
digamos, intruso no ambiente doméstico, violentando ou violando a intimidade daquela casa, mas é fundamental a importância que a gente entenda a ideia de examinar o ambiente, assim como também examinar o ambiente psíquico onde nós nos comunicamos, nós vivemos. Porque esses ambientes, invariavelmente, eles estão empestados, eles estão carregados, eles estão sempre muito energizados negativamente. Então, trata-se de uma prevenção necessária para que não caiamos em tentação, para que não caiamos no mal. Mas, ainda assim, com todo cuidado e às vezes por provas, nos permitindo que nós passemos por experiências. E aí nós fraquejamos muitas vezes. Nós, não raro, ficamos questionando, por exemplo, a autoridade divina em torno de uma questão ou outra, como o caso da pandemia, por exemplo. E quantas pessoas estão já questionando Deus por causa do tempo que se demora isso? Então é preciso que a gente exerça o autodomínio como a prevenção, como vigilância, a fim de que não seja necessário que depois o aplicador de passe venha expulsar, na proposta de Jesus, os demônios. Mas, então, o uso desses recursos mantenedores, como o estudo constante, o culto do evangelho no lar, a água frutificada, o próprio passe de manutenção, são recursos terapêuticos de que nós precisamos não apenas utilizar, mas aprender a utilizar bem. E é possível desenvolver o conhecimento necessário a fim de que a prática dessa caridade da cura, do equilíbrio, do refazimento, seja o melhor que possa ser, a fim de que cumpramos a proposta que nós temos a desenvolver, que é atender ao outro tal qual nós gostaríamos de ser atendidos, do mesmo jeito. Então, entre nós, seguidores de Jesus e do Espiritismo, nós temos o aplicador de passe, que é aquela pessoa que, habilitada a impor as mãos sobre uma criatura com a intenção de aliviar o seu sofrimento, de curá-la de algum mal, ele assim o faz. Ele se coloca na posição de servidor do passe, de magnetizador da casa. E ele tem um papel importante na casa, embora isso não lhe dê prioridades a pessoas. Na casa espírita não tem sacerdotes. Na casa espírita tem trabalhadores e todos são iguais. Não importa o nível deles, são todos iguais. Obviamente há pessoas mais experientes e naturalmente se desenvolve o respeito a essas pessoas. Mas isso não dá autoridade ao ponto das pessoas assumirem determinadas realizações só porque são elas as chamadas mais elevadas. Não. Ao contrário, aquele que quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Aquele que quiser ter a autoridade, seja aquele que mais trabalha. Porque na casa espírita deve vicejar, deve trabalhar, deve ser prioritário a exemplificação. Então, com essas referências de Jesus e essas referências que acabamos de fazer, a pergunta é: com efeito, qualquer pessoa pode, então, aplicar o passe? Olha, qualquer pessoa pode aplicar o passe, dependendo da circunstância que se encontre. Se ela está na rua, se ela está numa situação em que ela sabe do efeito do passe, e ela se põe à tarefa do passe, seja ela aquela que está ali. Agora, isso não desobriga a pessoa, primeiro, de buscar recurso. Primeiro, o recurso médico, se houve uma necessidade de uma intervenção ou um acidente, uma questão qualquer. Primeiro, o médico. Agora, sempre que possível, tanto quanto possível, tão logo possível, essa pessoa deve ser encaminhada à casa espírita, se ela assim aceitar. Se não, que leve no ambiente da igreja, de onde ela moureja, onde ela trabalha, a fim de que ela possa receber a ajuda necessária. Então, quando ministrado o passe com fé, o passe é capaz de produzir verdadeiros prodígios. Tem como objetivo o reequilíbrio do corpo físico e espiritual. Reequilíbrio.
ele funciona como um condensador de energia que faz expelir as energias desequilibradas e faz reenergizar a célula do corpo, trazendo um conforto, trazendo um alívio. É como se fosse, mal comparado, uma transfusão de sangue. A pessoa está debilitada, outra vai lá com assistência médica e alguém sugere, olha, você pode doar seu sangue? Aí você faz uma injeção de sangue naquela pessoa, obedecendo, repito, à prescrição médica. Na casa espírita, no atendimento fraterno, que é o serviço que antecede ao passe, a recomendação não é diferente. O servidor, a pessoa chega aflita na casa espírita, necessitada de uma palavra de conforto, de uma palavra de apoio, ela recebe essa palavra de apoio, mas depois ela é incentivada a frequentar, não apenas, ela recebe essa palavra de apoio no atendimento fraterno e depois ela é incentivada a frequentar os grupos de estudo da casa, porque vai ter um propósito em seguida. Então, quando nós falamos de qualquer pessoa, a gente tem que perguntar, qualquer pessoa, qualquer fé? Uma pessoa tem qualquer fé? Ou ela chega a ter fé? Mas aqui Allan Kardec nos ajuda dizendo o seguinte, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então é importante que a gente pense que essa fé ela precisa ser sustentada, melhorada, qualificada pelo grupo, pelo estudo, né? Pelo estudo constante. E quando a gente fala de estudo em casa espírita, falamos de estudo constante. Nesse sentido, é que o passe, então a gente passa a compreender porque também é um ato de amor. Porque o aplicador de passe, ele precisa estar disponível, pelo menos em determinada hora. Na hora que ele se convencionou, que ele deu o nome, que ele entrou na lista, a partir dali ele não é mais voluntário. Ele tem comprometimento com o trabalho. Da mesma maneira, se ele não tiver comprometimento com uma determinada escala, digamos, ele só vou trabalhar no sábado, na sexta-feira eu tenho outra coisa para fazer. Ok. Nesse dia ele não está comprometido, mas no dia que está, ele deverá não apenas estar, mas estar preparado para fazer o que vai fazer. E fazer preparado, estar preparado, também não significa você chegar em casa e ficar em recolhimento permanente, não. Mas tanto quanto no equilíbrio, evitar bebidas alcoólicas, comidas pesadas, evitar rixas, contendas, discussões tolas, porque a TV está cheia desses assuntos, então a gente acaba engravidando dessas questões, me perdoe a expressão, mas é essa que a verdade conta. Então o aplicador de passe, ele não precisa ser santo, mas ele precisa esforçar um pouco para se melhorar. Armado de um desejo sincero, é preciso ter um desejo sincero de ouvir, quando todos os iniciantes podem ter frente desse sagrado ministério. Então, abrir o espaço para que essa pessoa possa ter uma manifestação sincera no seu serviço, mas também sem exigências estúpidas e muito pesadas, a fim de que praticamente você expira ou elimina a possibilidade de outros trabalhadores estarem participando, porque são limitados. Em determinados grupos sociais, nós temos, em grupos espíritas, temos pessoas muito pobres, que são limitadas à 8ª série. Então, como estabelecer um padrão de exigência que a pessoa não possa cumprir? Permitindo que ela trabalhe. E aí a espiritualidade vai suprir essa pessoa. Então, devotado ao amor ao próximo, porque ele se ama. Ele se ama. Quando alguém se ama, ele já está, na verdade, ajustando-se a essa regra, porque ele precisa amar ao próximo como a si mesmo. Então, o meu referencial é amor de a si mesmo. Mas também ter disponibilidade de tempo. Se o sábado à tarde é o dia que se escalou para fazer esse trabalho, cumpra-o. A menos que, não podendo, você chega para a direção e diga assim, não posso mais. Estou me desobrigando a essa tarefa. Da mesma maneira que faria no trabalho.
Ninguém abandona o trabalho e também nós não nos tornamos relapsos diante disso. Penso que essa questão da disciplina na casa espírita ela é fundamental, como em qualquer lugar da vida. Hoje eu atendi uma pessoa de manhã, tinha marcado com ela 9 horas da manhã e ela chegou 10h30, 1h30 de atraso e não avisou. Obviamente que eu disse para ela, olha, faça isso porque nesse tempo que eu fiquei te esperando, eu podia estar fazendo outra coisa. Nesse tempo que eu estou te esperando, eu poderia estar fazendo outras coisas importantes. Mas ok, estou aqui, vou atender, atendi, solucionei o imbróglio que ela tinha naquela hora, o que para mim já foi bom. Como ato de responsabilidade, repito, nosso tema é passe, ato de fé, de amor e responsabilidade. Então, como a todos é dado apelar aos bons espíritos, orar e querer o bem, muitas vezes basta impor as mãos sobre a dor para o acalmar. E o que se pode fazer, qualquer um pode fazer. Se trouxer a fé, o fervor, a vontade e a confiança em Deus. Aqui o Kardec, na Revista Espírita, de setembro de 1865, ele está dizendo que tem 4 elementos fundamentais. A fé, o fervor, a vontade e a confiança em Deus. Vontade de agir, vontade de fazer o trabalho, vontade de ser escalado para essa tarefa. Então o trabalhador precisa, espírita precisa aprender a disponibilizar-se para o passe, fazer os cursos correspondentes, entender a matéria a fim de que a gente possa ter não apenas 4, 5, 10 pessoas numa casa espírita, 20 como temos na nossa casa, mas é importante você ter uma ferramenta que você possa ir lá em Itarana, lá em Baixo Bandu, onde quer que seja, ou ligar para a pessoa de lá e ela ser capaz de atender essa pessoa. E esse texto de Kardec está dizendo, está na Revista Espírita. No outro texto do livro Segue-me, pelo Espírito de Emmanuel, se pretende, pois, guardar as vantagens do passe, que em substância é ato sublime de fraternidade, purifica o sentimento, o raciocínio, o coração e a razão. Purifica o sentimento, o raciocínio, o coração e a razão. O que nós andamos pensando? O que nós andamos fazendo? O que nossos filhos andam fazendo? Se nós queremos, na verdade, que não soframos as consequências dos nossos atos, ou da nossa inércia enquanto pais, é muito bom que nós eduquemos nossos filhos, tornando-nos responsáveis por eles. Então, o aplicador de passe é aquela pessoa que ministra o passe. Antigamente dizia-se passista, né? É uma tarefa de grande responsabilidade. Nosso tema é passe, ato de fé, esperança e responsabilidade. Então está aqui, ó. É de grande responsabilidade, pois trata-se de ajuda e abençoamento às pessoas em nome de Deus. Pessoas carentes de recursos, pessoas que necessitam de passe, inclusive necessitam do passe, porque se sabe que o passe não está mais, não é do alcance unicamente dos espíritos, como dissemos, o Jorei e outros grupos por aí já o fazem também, porque passaram a entender o processo, passaram a compreender a dinâmica e, sobretudo, os resultados desejados. Quando nós, então, trazemos esse assunto de fé, amor e responsabilidade, também é da responsabilidade da casa espírita preparar adequadamente o trabalhador. Também é do dirigente espírita dizer para as pessoas quem é que pode e quem não pode, considerando o seu preparo. Obviamente que, repetimos a expressão, não se trata de estabelecer aqui exigências absurdas, mas é preciso ser cuidadoso com a tarefa que vai se fazer, posto que aquelas pessoas que vêm ao passe são pessoas muitas vezes adoentadas, muitas vezes já passaram por muitas experiências dolorosas e que precisam do suporte, precisam do amparo, precisam da proteção, precisam do cuidado. Assim, o dirigente da casa espírita, o dirigente do departamento correspondente precisa ser alguém com muita responsabilidade a fim de que
não apenas prepare o aplicador de passe, mas também conceda tão somente essa oportunidade àqueles que revelam algum esforço na sua reforma íntima, dos seus valores. Falamos de autoconhecimento, o autoconhecimento ele destina exatamente a que trabalhemos os nossos valores. Aqueles valores que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, que a ferrugem não consome. Aqueles valores imperecíveis da alma, como a caridade, como o perdão das ofensas, como a abnegação, como o devotamento, em torno de uma proposta de amor, de paz, sobretudo quando vemos pessoas em estado de necessidade, como muitos estão ao nosso redor. Então, a tarefa de fazer com que o passe seja essa ferramenta terapêutica complementar, ela precisa ser permanentemente trabalhada na casa espírita, não apenas para as pessoas que vêm tomar o passe, mas também para os trabalhadores, que também precisam tomar o passe. Temos visto alguns companheiros não defendendo essa ideia, e eu particularmente defendo muito, não apenas isso. O comprometimento com a boa informação que nos cabe realizar. Nesse sentido, então, é que se trabalha para preparar o aplicador do passe a fim de que ele possa, inclusive havendo alguma manifestação, é possível que aconteça, ele esteja capaz de fazer o diálogo necessário, o atendimento necessário, a fim de que aquela pessoa não passe por constrangimentos dolorosos, muitas vezes de difícil recuperação. Então, estar atento à tarefa do passe, estar atento ao preparo dos trabalhadores, estar atento ao intercâmbio com as outras casas espíritas, ter uma lista de aplicador de passe para cada dia, para cada atividade, inclusive nas atividades corriqueiras, é poderoso instrumento de auxílio para as pessoas. É poderoso instrumento de fazer com que a doutrina chegue às pessoas. Que chegam à casa espírita, chegam como aflitos, como nós chegamos. Tomamos alguns passes, alguma água frutificada, algumas horas de leitura e depois nós fomos convidados a estudar. Veja se não é isso. A gente consola, depois vai estudar. Mas tem, na verdade, todo um propósito divino aí. Se Jesus chama-nos aflitos e desconsolados e depois nos oferece o estudo, em verdade é o estudo do conhecimento das coisas que vão nos aclarar e vão nos consolar em torno das realizações que temos que fazer. Mas não para aí. Nós temos depois o ide evangelizai, ide curai os enfermos, limpai os leprosos, curai os cegos, os coxos. Então a tarefa de ir ao encontro das misérias ocultas, nós temos aí a equipe que vai ao presídio, que vai aos hospitais, lá nesse ambiente, nós estamos chamados, convidados a exercitar Jesus, exemplificando e aplicar o passe quando for necessário. Obviamente, quando a pessoa não pode vir. Se ela pode vir, se ela está em condição de vir, então o passe deve ser dado na casa espírita. Ou da questão dos idosos, por exemplo, na casa de confinamento, qual é o problema? Não custa ser caridoso, não custa, não há problema. Então, se amanhã depois alguém encontrar alguém bater na porta para tomar o passe, asseca-te das cautelas de estilo, mas permita o acesso, a fim de que se possa saber do que está se tratando, a fim de que poupe-se, na verdade, esse medo coletivo, essa histeria coletiva que tem de sair às ruas. Então, nesse sentido, é relevante estar se preparando para isso. Há uma obra fantástica a respeito do passe, o Jacó de Mello, o passe espírita, e vocês encontrarão muita coisa na internet a respeito do passe e de lições primorosas que vocês possam estar
se valendo para conseguir recursos necessários para desenvolver a sua tarefa. Então, trabalhar nesse sentido, preparar o trabalhador, preparar a equipe é fundamental, a fim de que aquele que vai à casa espírita ele esteja absolutamente convencido do esforço denodado daquela equipe que está lá. Obviamente que há companheiros que optaram pela rede, que optaram pela casa de praia, que optaram e que optam por esconder situações. Felizmente eu não aprendi essas práticas, e então a gente caminha sempre para que nos mantenhamos conectados com as orientações básicas da literatura espírita. Toda vez que há um conflito entre pensadores na casa espírita, porque a doutrina é do pensamento, podemos então debater as questões, é recomendável sempre que esteja a obra, seja aquela que fale. Já passei por muitas experiências aqui na nossa casa espírita, e em todas elas, as questões foram resolvidas com base na literatura. Quem fala é a literatura. A gente pode ter opinião pessoal, pode ter preferência pessoal para uma pessoa ou outra, mas quem deve nortear a direção da casa são os trabalhadores mais simples, que fazem os seus pedidos, que normalmente nós às vezes nem relevamos, a fim de que elas possam ser as primeiras a serem acolhidas, as primeiras a serem tratadas. Então, nesse sentido, que a casa espírita está preparada e bem preparada. Repito, o aplicador de passe não precisa ser santo, mas ele precisa fazer esforço para domar suas más tendências, como qualquer trabalhador. Então, caminhando já para o fim da nossa palestra, do nosso estudo, nós estamos convocando os companheiros que têm desejo de aplicar o passe, de servir na casa espírita, que procura a direção da casa, procura se informar quando tem os próprios seminários, quando tem o próprio treinamento, matriculando-se nos grupos de estudos, participando de atividades paralelas, como, por exemplo, servir a água frutificada depois do passe, preparar o ambiente da reunião com a música, a manutenção do ambiente calmo depois da palestra. Todos esses recursos são importantes, e aqueles que já conseguem fazer alguma mudança nos seus documentos, nas suas atividades, eles podem fazer, então, já outras tarefas mais complexas, auxiliando a equipe diretiva da casa a realizar esse trabalho. Infelizmente, vemos que às vezes demora-se muito a promover o trabalhador. Demora-se muito a promover esse trabalhador, dar-lhe condições do trabalho. Ainda que também não nos cabe aqui a defesa de emplacar um trabalhador temerário na palestra. São elementos importantes que precisam ser aferidos, precisam ser conferidos, porque muitas vezes as pessoas acabam interpretando a doutrina de acordo com as suas conveniências, e isso é muito ruim para a doutrina espírita. Todo trabalhador que interpreta a doutrina à luz das suas conveniências, ele corre o risco de estar criando outra coisa. Assim como a gente, quando vê algumas pessoas aplicando o passe, também fica se perguntando se aquele modelo é o modelo previsto por Jesus. Eu me refiro às pessoas que são verdadeiros espanadores. Então, muitas experiências interessantes que a gente vê nesse mundão por aí. Mas tudo porque em algumas situações nem igreja tinha. Então, as pessoas se reúnem no barracão, num galpão, numa escola, não importa, até que adquira a condição necessária para ter um espaço para morar. Então, ao concluir a nossa tarefa, nós queremos desejar aos aplicadores de passe da Fraternidade Espírita Francisco de Assis de Jacaraípe
o melhor dos dias, que Deus possa abençoar cada um deles, que aí na cidade periférica, é verdade, mas com a vantagem de ter menos influência do vírus e menos estresse. Nós queremos agradecer muito essa oportunidade, dizer para vocês da nossa alegria de poder estar aqui com vocês. Então nós vamos fazer a prece final para encerrar nosso trabalho. Senhor Jesus, divino amigo, agradecidos pela oportunidade que Tu nos dá, pelo amparo acolher recebido, pela proteção espiritual propiciada nesse momento, pelo socorro que foi possibilitado, e que Tu possa abençoar a nossa noite para que possamos ter uma noite de descanso, de paz, de harmonia, que amanhã estejamos bem para reiniciar a tarefa que nos cabe realizar. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, assim seja, graças a Deus.